como interpretar um texto bíblico de maneira clara para o surdo, que seja visual e fluente ao ponto de ele compreender a mensagem que está sendo passada. É o que você vai aprender na aula de hoje. Meu nome é Gisel Santana, eu sou pastor, professor e intérprete de Libras há mais de 15 anos da minha igreja e eu quero compartilhar essas ideias, esses insights para você melhorar a sua sinalização rumo à fluência em Libras e tornar a sua igreja acessível em Libras. Mas antes, se esse conteúdo fizer sentido para você e te ajudar de alguma forma, não esqueça de você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, porque isso ajuda a ferramenta a entender que esse conteúdo é relevante e ele acaba compartilhando com mais pessoas esse conteúdo. Vamos lá. O que nós precisamos aí para compreender o texto bíblico e a gente conseguir interpretar ele de uma maneira clara e objetiva? São 5 pontos. E depois desses 5 pontos, nós estaremos utilizando aí um texto bíblico prático para isso. A primeira coisa é a questão do contexto. Nós precisamos entender o contexto do que está sendo tratado. Então, se a gente for pegar, por exemplo, um texto bíblico, como a gente vai pegar, você tem que compreender o contexto da onde ele está inserido. Segunda coisa, você precisa fazer uma análise textual. O que é isso? Você vai identificar os temas principais que estão sendo tratados ali. Isso vai ajudar muito também na compreensão. Terceiro ponto, você vai precisar consultar alguns recursos, às vezes comentários, às vezes dicionários, para você ter uma ideia do que está dentro daquele texto que vai possibilitar a sua interpretação. Quarto ponto é adaptação cultural. Isso aí também vai ajudar e muito você incorporar tanto expressões não manuais, faciais, para você estar comunicando o máximo possível aquele recurso ou aquela mensagem para o surdo. Quinto ponto é respeito pela diversidade linguística. Então a gente tem que adotar uma estrutura gramatical, um estilo de sinalização que seja natural, visual, em Libras, que a gente consiga transmitir o significado de maneira clara e eficaz. Então, resumindo, o que a gente precisa: contexto, análise textual, consulta de recursos, adaptação cultural e respeito à diversidade linguística. Esses são os 5 passos importantes para isso. Então a gente vai pegar um texto bíblico que é muito conhecido para a gente trabalhar, que é Salmo 23 e o verso 1, que é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia e é nele que a gente vai trabalhar. Quando a gente fala do primeiro ponto, que é o contexto, a gente precisa compreender qual que é o contexto do Salmo 23. Como um poema, como um salmo, o que ele trata? Qual que é a ideia? A ideia principal é no sentido de confiança em Deus como um provedor, como um guia, como alguém que orienta, como alguém que estimula para uma direção. Então esse é o contexto aí do Salmo 23. Confiança em Deus, porque ele guia, ele protege, ele ajuda. Então, entendendo isso, que se trata de confiança em Deus, esse salmo, isso vai facilitar a nossa interpretação. Consulta e recursos. A gente precisa explorar qual que é o significado simbólico, por exemplo, no sentido do pastor na cultura bíblica, ou na cultura judaica, ou nos tempos antigos, e as implicações teológicas desse versículo. Por quê? Porque pensando nisso, com relação a esse recurso principal do termo simbólico de pastor, a gente já sabe que a gente não vai utilizar esse pastor aqui. Porque esse sinal de pastor é um sinal mais atual, é um sinal que é utilizado hoje, mas não tem um contexto simbólico que era naquele tempo lá atrás. Então isso precisa ficar muito claro na hora da nossa preparação para a sinalização. Uma adaptação cultural, que é o quarto ponto em cima do Salmo 23, que é você utilizar aí sinalização, ideias que transmite a questão da proteção, do cuidado, da associação com a segurança de um pastor. Então tudo isso vai nos ajudar a compreender a questão da cultura e fazer uma adaptação visual para os surdos. Lembrando que isso é uma junção de cada ponto. E como que vai ficar isso em língua de sinais? É o que a gente vai ver depois desses detalhes aqui. O quinto ponto é com respeito à diversidade linguística. Lembra que a gente comentou a questão de a gente estar obedecendo isso e compreendendo a gramática da língua de sinais, de como a gente estrutura visualmente? Então, pensando nesse salmo, a gente tem que expressar confiança no Senhor de uma forma natural, fluente em Libras, usando estrutura visual, sinais que eles acabam sendo tendo uma ligação clara e visual com isso. Então, como que a gente, por exemplo, sinalizaria isso em Libras? Como que é que ficaria o Salmo 23? Então, ó, Salmo 23, Salmos
Salmos, você pode fazer tanto o número 23, não tem problema nenhum, como o capítulo de número 23. Por mais que a gente sabe que é um livro poético, onde não tem numeração, mas normalmente quando a gente faz essa questão do capítulo, é porque nas Bíblias você vai ver que tem uma numeração maior. Então os surdos já conseguem identificar que vai se tratar exatamente daquilo, tá? Mas então não tem problema você fazer número 23, por se tratar de algo poético. Você vai lá, o capítulo 23 não tem problema também, porque visualmente você está querendo passar a mesma ideia ali. Muito bem, então você está falando, olha, Salmo 23. E versículo, você vai fazer bem pequenininho, ó, versículo 1 ou versículo 1. Por quê? Porque é aqueles números bem pequenininhos que aparecem no texto bíblico. Então, capítulo maior e versículo menor, tá? Muito bem, então Salmos 23 e versículo 1º, ou versículo 1º. Muito bem. E qual que é a ideia? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Qual que é a comparação? Confiança, proteção. Então é isso que a gente vai fazer. Então a gente vai fazer, ó, o Senhor, e a gente vai fazer, ó, o sinal desse cajado. Ah, tem gente que faz assim o cajado assim, ou assim, ó, esse cajado. Lembra que era o cajado do pastor? Isso, pastor de ovelhas. É essa a ideia que nós queremos estar tratando. Por quê? Porque a gente já trabalhou aqui os 5 pontos importantes: contexto, análise textual, consulta de recursos, adaptação cultural e a questão da diversidade linguística. Então a gente já sabe o que a gente vai precisar sinalizar aqui. Então nesse caso ó, o Senhor, ele é, ó, o meu pastor. E a ideia que nada faltará é que ele vai estar ajudando, ó, o cajado segurando, e aqui é no sentido de incentivo. Então ele vai estar, ó, ajudando, e a gente faz, ó, o sinal de cuidado e põe, ó, faltar, nada vai me faltar. Vamos lá mais uma vez como ficaria, ó, Salmos 23, verso 1. Isso, essa é a ideia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então você não vai utilizar esse sinal porque não faz sentido culturalmente. Você não vai utilizar esse sinal porque visualmente, nesse contexto, não faz nenhuma conexão. Então esses são pontos importantes que nós precisamos para sinalizar de maneira totalmente clara e fluente qualquer texto bíblico em Libras. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de você deixar o seu like, ativar as notificações e se inscrever em nosso canal. Agora, se você quer dar um passo além para compreender as principais histórias bíblicas de Gênesis e Apocalipse e ter a maior e melhor ferramenta de Libras no contexto religioso cristão para te auxiliar, clica no link que está aqui na descrição e venha participar da maior plataforma de Libras no contexto religioso cristão do Brasil. Um grandíssimo abraço, até a próxima, Deus abençoe, valeu!